Bem, pessoal, continuando então a matéria, os contadores síncronos, eles têm uma mudança. Ao invés de a saída do flip-flop zero, né, uma das saídas do flip-flop zero ser o próximo clock, o clock do próximo flip-flop, eu tenho todos os clocks conectados juntos. Então, eu só vou ter um clock para todos os flip-flops. De forma que, quando eu tiver uma transição, quer seja de subida ou quer seja de descida aqui, todos vão experimentar essa transição ao mesmo tempo. Não existe um tempo para esse clock passar dessa entrada para uma saída, para então o outro clock sentir que teve essa mudança. Nesse caso aqui, não. Se eu tiver uma transição de subida aqui, esse flip-flop sente essa transição de subida ao mesmo tempo que esse flip-flop sente também essa transição de subida. Então, olha o que acontece aqui. Isso aqui é um contador síncrono de 2 bits, né? Então, eu tenho que monitorar o meu Q0, que é o bit menos significativo, e o meu Q1, que é o bit mais significativo. A gente vai fazer o monitoramento dessas duas saídas. Vamos olhar a primeira saída primeiro, que é o Q0. Olha, o flip-flop 0 aqui, ele está com J e K ligado em nível lógico alto. Então, ele está na configuração troca. A minha saída, toda vez que eu tiver uma transição de subida, né, porque eu não tenho bolinha aqui, a minha saída, se ela era 0, ela passa para 1. Se ela era 1, ela vai passar para 0. Então, vamos imaginar que ele tenha começado em 0. Vou marcar as transições de subida, só para eu não esquecer do clock principal. Vamos olhar então. No caso do Q0, quando eu tenho essa primeira transição de subida, a minha saída Q0 ela era 0 e vai passar para 1. E ela vai permanecer em 1 até que eu tenha a próxima transição de subida. Quando eu tiver novamente, ela vai passar para 0. Tá? E depois ela vai passar novamente para 1, para 0 e assim por diante. Toda vez que eu tenho uma transição de subida, ele troca. Agora vamos olhar o segundo flip-flop. A gente também tem que olhar, como o clock agora ele é simultâneo, a gente tem que olhar no primeiro instante de tempo aqui, né? Que é esse dessa transição de subida. Esse clock também está aplicado aqui. O que vai acontecer? Então vamos ver aqui, ó. O Q1, vamos imaginar que ele começa em 0. Aí, quando eu der essa transição de subida, o que estava na minha entrada Q0 antes da transição de subida? Um pouquinho antes. Olha, o J e o K, eles estão ligados na saída Q0. Então, é o estado lógico de Q0 que vai determinar a combinação JK. Então, um pouquinho antes desse pulso de clock, o Q0 estava em 0. E a combinação de Q0 em 0, ele vai fazer J1C0, K1C0, porque ambos estão ligados nessa saída. Essa combinação 0, 0 em J e K, ela mantém o que estava em Q1. Tá? Então, a minha saída Q1 ela vai ser mantida. Vai acontecer esse pulso de clock, mas a minha saída Q1 ela vai se manter. Aí eu tenho que olhar agora o segundo pulso de clock. Muito bem. Um pouquinho antes... Opa, fiz um rabisco aqui. Um pouquinho antes desse pulso de clock ser dado, como é que estava a minha saída Q0? Ah, agora a minha saída Q0 ela estava em 1. Então, eu tenho aqui 1 em J e em K, o que vai fazer com que o meu Q1 troque. O que estava antes vai ser invertido. E o que estava antes? Estava antes 0. Então, depois desse segundo pulso de clock, a minha saída Q1 ela vai para 1. E ela permanece em 1 até o pulso de clock 3. No pulso de clock 3, o que estava em Q0 um pouquinho antes dele? Ah, o meu Q0 já tinha voltado para 0. Portanto, um pouquinho antes aqui, ele vai colocar 0 e 0, né, em J e K. E 0 e 0 mantém o que estava em Q1. E o que estava em Q1? Ah, estava o 1. Então, continua 1. No quarto pulso de clock, o que estava em Q0? Um pouquinho antes. Ah, agora estava em 1. Portanto, J e K sendo 1, vai fazer a minha saída Q1 trocar, fazendo ela ir para 0 novamente. E aí, segue o baile. Olha o que aconteceu aqui. Se a gente seguir, né, os bits,
a gente tem a combinação do mais significativo, né, para o menos significativo. A gente tem a combinação 0, 0, que corresponde em decimal ao número 0, 0, 1, que é o número 1, 1, 0, que é o número 2, 1, 1, que é o número 3, e depois retorna no 0, 0. E aí vai continuar 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ou seja, o meu contador, ele está contando de 0 a 3. Então, aqui ele conta o 0, aqui aparece o 1, aqui aparece o 2, aqui aparece o 3, aqui aparece o 0. Se desse mais um pulso, apareceria o 1 novamente, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Ele vai ficar contando de maneira cíclica de 0 a 3. 0 a 3 são 4 estados, né? Ele passa por 4 estados. Portanto, ele tem o módulo 4, esse contador. Né? É um contador de 2 bits com módulo 4. Tá? Então, assim, essa é a grande diferença em relação ao contador assíncrono. Né? Eu não tenho aqueles números, vamos dizer que aparecem aqui, aqueles números indesejados, porque como o clock é todo sincronizado, isso não acontece. E se eu quiser fazer um contador, então, de 3 bits, né? Esse aqui está contando de 0 a 3. Se eu aumentar mais um bit, eu vou ter 8 estados. Ele vai contar de 0 a 7. Mas vamos lá, vamos acrescentar mais um flip-flop. Né? Aqui são as formas de onda que eu acabei de desenhar ali para vocês. Tá?